Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui da minha casa nova. E para quem não sabe, eu estou finalizando a construção de uma casa 100% conectada. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, dá uma olhada, sigam lá, porque eu sempre estou postando novidades aqui sobre a casa. E hoje, então, eu queria trazer para vocês um vídeo especial sobre a minha malha Zigbee, né? Como que ela está no momento. Hoje eu tenho 80 dispositivos Zigbees, e vamos dizer aí que 90% ou 95% desses dispositivos são do tipo router, né? Que é para a gente ter uma malha Zigbee aí mais estável. E aí, então eu vou mostrar para vocês vários detalhes da minha malha aqui e vou trazer algumas dicas especiais sobre o Zigbee para você não ter problema na sua casa, né? E tentar melhorar o sinal aí dos seus dispositivos. Então já compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, que tem uma malha Zigbee e que às vezes pode até estar com algum problema. Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala, galera! Antes então de eu comentar sobre a minha malha Zigbee, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia ofertas diariamente de produtos em geral. Então dá uma olhada, porque os links estão na descrição. Eu também vou deixar alguns links de alguns produtos que eu utilizo aqui em casa para ajudar nessa minha malha Zigbee também aí na descrição. Vamos então comentar aqui sobre a minha malha. Primeiramente é o seguinte, eu não sei como está o áudio aí, né? Então me desculpa se tiver algum eco, porque aqui a casa ainda, eu nem me mudei ainda, então não tem nada, deve dar algum eco aí. Mas é o seguinte, hoje a minha malha Zigbee já está com 80 dispositivos. Um detalhe que eu ainda não tenho interruptores, não tenho tomadas, então não tenho esse tipo de produto Zigbee. Hoje a minha malha está exclusivamente com controladores de fita LED, porque a minha casa inteira foi com perfis de LED, né? Então tem fita LED na casa toda, ela é toda dimerizável, toda CCT. Inclusive eu tenho um vídeo falando aí de como foi feita essa iluminação, tá, gente? Mas é o seguinte, então hoje a minha malha tem 80 dispositivos e a grande maioria são já routers, né? Eu já fiz essa preparação para ter uma malha mais estável. Significa então que eu não tenho dispositivos offline? Não. Eu tenho sim dispositivos offline, inclusive alguns eu até deixei propositais aqui, para mostrar para vocês que isso não é um problema no dia a dia. Claro, desde que sua malha esteja bem estruturada, e é o que eu vou contar aqui para vocês. Então, como eu disse, a minha malha está estruturada aí basicamente em controladores de fita LED, lâmpadas Zigbees, inclusive aí eu tenho muitos spots Zigbees que também são routers, eu tenho termostato router, tenho aí motores de janela router, alguns relés de motores de cortina router. A parte de interruptores eu não tenho nada. Então por aí você já vê, né, que eu tenho muitos routers, já está bem estável e eu ainda vou aumentar esses routers quando eu chegar lá nos meus interruptores, nos relés e vários outros produtos que eu ainda tenho que colocar aqui em casa, principalmente quando eu mudar, né? Então aqui é o seguinte, primeiramente a minha estrutura está com o Home Assistant, mas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês servem para qualquer tipo de malha Zigbee que você utiliza, tá? Independente se é Home Assist, SmartThings, Tuya, Sonoff, etc. Porque algumas dicas vão ser genéricas, algumas vão ser específicas aí para quem usa Zigbee 2MQTT, que inclusive eu utilizo o Sonoff Dongle E mais o Zigbee 2MQTT, tá certo? Eu prefiro o Zigbee 2MQTT por ele ter mais opções aí e fica muito melhor para me customizar isso no dia a dia. Claro que o principal do Dongle é a memória interna, né, que ele suporta mais dispositivos para você montar a sua malha Zigbee. Então, por isso eu recomendo ele. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque eu sei que muita gente aí pode estar usando SmartThings, pode estar usando Robitat, pode estar usando Tuya, Sonoff, etc. Então, vamos para a primeira dica, que é o que eu comentei sobre routers, né? Dispositivos do tipo router são interessantes para que você tenha uma malha estável. Isso eu acho que muita gente já sabe disso, né? Mas uma dica muito interessante aí sobre dispositivos routers é que nem todos, apesar de serem routers, funcionam muito bem aí como esse tipo de dispositivo. Por exemplo, eu tenho as lâmpadas aqui, a maioria são da Mouse Zigbee, né? Aquelas EU10. Elas são routers, mas elas são mais básicas. E aí, nesse caso, que tem dispositivos que vocês têm que ficar de olho na sua malha, porque eles se sobrepõem melhor como um dispositivo router. Por exemplo, eu percebi aqui na minha casa alguns dispositivos que são, vamos dizer assim, principais nessa minha malha. Um caso deles é o Sonoff Basic Zigbee,
que eu coloquei lá na lavanderia para fazer a iluminação, e ele tem centralizado aqueles dispositivos Zigbee para ter um papel principal e gerenciar melhor aqueles dispositivos que estão ao redor dele. Outros, por exemplo, tem controladores de fita LED que eu percebi essa diferença. Por exemplo, o meu termostato também eu percebi. Então, se o seu hub te dá a possibilidade de visualizar a malha, fique de olho aí quais são os dispositivos principais. Por exemplo, no Zigbee 2MQTT, ao gerar o mapa dos dispositivos, você desmarca a terceira opção e deixa as outras marcadas, que você vai ter uma visão melhor da sua malha, e aí, né, você vai poder visualizar quais são os dispositivos chaves. Aí, aquele tipo de dispositivo que for chave pode ser interessante para você comprar mais daquele e espalhar pela sua casa, que vai fazer uma diferença na sua malha Zigbee. Eu vou deixar aí na descrição o link de alguns produtos que eu percebi aqui em casa que fazem uma repetição de sinal, né? No caso, o papel do router um pouco melhor. E aí, a próxima dica seria a respeito de canal Zigbee. A gente sabe que o Zigbee hoje ele utiliza também 2.4 GHz, assim como o Wi-Fi 2.4 GHz. Só que tem algumas diferenças nesses canais que vale a pena, se você puder, fazer essas mudanças na sua rede para que isso te ajude aí no dia a dia. Por quê? Eu vou deixar uma imagem aí para vocês e vocês vão perceber que os canais do Zigbee eles se sobrepõem a alguns canais Wi-Fi 2.4. Então você tem que tentar fazer essa mudança para que você não tenha esse tipo de problema aí, né, e que minimize a interferência dos canais do Wi-Fi para os canais do Zigbee. Por exemplo, no meu caso, pela imagem aí, vocês vão ver que eu utilizo o canal 11 do Zigbee. Eu sempre utilizei ele, né? Por quê? Canais acima de 20 para o Zigbee não são interessantes, tá? Porque dispositivos mais antigos não funcionam bem com esses canais mais altos, tá? E aí vocês podem ver que o meu canal 11 do Zigbee se sobrepõe ao canal 1 do Wi-Fi. Então eu teria, em teoria, algumas possíveis interferências. Dei uma olhada geral aqui perto de casa, como a minha casa hoje quase não tem casas próximas ainda. O que eu fiz? Eu peguei o meu roteador Wi-Fi, né? No meu caso, eu utilizo roteadores UbiKit, que eu posso fazer isso. Então, dá uma olhada para ver se no seu roteador também tem essa opção. Eu mudei os pontos de acesso para os canais 6 e 11. Então, o que acontece? Hoje eu tenho o Wi-Fi funcionando desse lado e no canal 11 aqui, o Zigbee, que seria o canal 1 do Wi-Fi, não tem nada. Então, o meu Zigbee não se sobrepõe, né? Então, não dá uma interferência aí nos canais do Wi-Fi 2.4 e vice-versa. Eu sei que dependendo do local que você mora, por exemplo, num prédio, vai ter muitos Wi-Fi, você vai ter que dar uma olhada e ver quais os roteadores que tem menos ali próximos de um canal e mude ali, às vezes, o canal do Zigbee, tá certo? E agora essas duas próximas dicas eu vou dar diretamente utilizando aqui o telefone, que eu mostro diretamente no Zigbee 2MQTT. Claro que vocês vão poder verificar se às vezes no hub que você utiliza tem essas opções. A primeira que eu vou mostrar vai ser exclusiva do Zigbee 2MQTT e que eu vou colocar os meus óculos aqui porque não enxergo nada. E aqui é o seguinte, eu estou no meu Zigbee 2MQTT, vocês podem ver aí todos os meus dispositivos, tá? Um detalhe que eu já quero mostrar para vocês é a qualidade do sinal. Pode ver que o LQI mais fraco está com 88, não é ruim, tá? A minha casa hoje tem 300 metros quadrados mais ou menos, tem dispositivos bem longe, principalmente tenho fechaduras que estão lá na entrada, e aí eu vou até mostrar depois como que eu fiz para chegar o sinal lá no fundo, tá? Mas primeiramente aqui o que eu queria dizer para vocês. Quando você tem um dispositivo que, por exemplo, essa lâmpada, ela está bem aqui. E aí, ela está conectando num dispositivo que está lá do outro lado. O sinal está bem fraquinho. Só que você sabe que do lado da lâmpada tem um roteador, um dispositivo router. Claro que, cuidado, né? Porque às vezes esse dispositivo router pode ser de uma qualidade inferior e às vezes por isso que a lâmpada também está tentando pular e conectar lá do outro lado. Mas aqui no Zigbee 2MQTT, você pode, por exemplo, vir aqui ó, em vincular e você pode selecionar um endpoint. Então aqui ó, você pode vir aqui, ó, endpoint de origem e destino. Então você pode vir aqui no destino e mandar conectar em um dispositivo específico. Mas uma coisa eu tenho que dizer, utilize isso aqui com cuidado, com cautela, façam os testes, tenha certeza que o que você fez vai funcionar bem para você no dia a dia, tá certo? Então isso é uma dica para você forçar a conexão aí
dos dispositivos. E agora eu vou mostrar para vocês uma dica super interessante que você tem que usar e tem que usar muito, principalmente se você usa o Zigbee 2MQTT ou dependendo do sistema que você utiliza. Claro, você não vai ter como confirmar em outros sistemas, tá? O que eu vou mostrar aqui, mas faça o teste e veja se realmente funciona isso na prática. Vamos lá, o que acontece? Eu tenho aqui hoje, se eu vier aqui na disponibilidade, eu vou mandar ordenar por aqui. Pode ver que tem aqui 5 dispositivos offline. E aí vocês vão falar, pô, Patrick, sua rede então tá uma porcaria, tem 5 dispositivos offline? Não. Por quê? Muitos dispositivos entram em stand-by, e aí, dependendo da configuração do seu Zigbee 2MQTT, que você vai lá na disponibilidade, coloca o tempo para ele ser marcado como indisponível, e aí pode estar com um tempo muito pequeno, e aí o dispositivo fica nessa indisponibilidade por mais tempo. Então isso é comum. Mas, para provar para vocês que isso aqui não é um problema, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui quais são os dispositivos. Primeiramente, escritório, Alice e fechadura. Essa aqui está desligada mesmo, tá? Porque eu tirei lá em cima para a gente tinha mexido aqui nas portas para fazer pintura. Escada à frente Spot e Patrick Spot, Jardim de Inverno Spot estão funcionando. Eu vou provar para vocês que eles funcionam. Por quê? Calma que eu vou chegar lá. E essa escada da frente também está funcionando. Só que esse dispositivo escada, ele está muito longe, muito longe. Então, às vezes, esse dispositivo ele fica assim realmente offline pela distância que ele está. Não significa que ele não funciona, até porque eu coloquei ele lá na frente na escada para que ele seja o router que eu utilizo para a fechadura da entrada do meu portão social. Porque lá era tão longe que a fechadura não conectava de jeito nenhum em nada. E como eu ainda não tenho iluminação lá fora, eu não tenho spot, eu não tenho luzes Zigbees, lá era um problema mesmo. Então, o que eu fiz hoje? Eu coloquei esse dispositivo para ele ser o router da minha fechadura. Claro que no futuro eu vou ter lâmpadas na garagem, eu vou ter outras coisas, então vai melhorar mais ainda para as fechaduras. Mas depois disso tudo, deixa eu chegar na dica, que é o seguinte. Se você vier aqui e em grupos no Zigbee 2MQTT, e aí, como eu disse, você vai ter que ver se no seu sistema também funciona da mesma forma que aqui no Zigbee 2MQTT, é o seguinte. Você vai criar grupos de dispositivos Zigbees. Por exemplo, aqui atrás eu tenho 4 lâmpadas Zigbees. Então, se eu vier aqui procurar, por exemplo, Gourmet Spot Zoom, vocês vão ver que eu tenho ele aqui, ó, 4 spots. Eu tenho um grupo Zigbee com as 4 lâmpadas. Por que isso é importante que você faça? As lâmpadas, elas em grupo, funcionam da seguinte forma. Se uma delas cair o sinal ou ficar ruim, desconectar do seu router lá que ela está utilizando, o que acontece? As lâmpadas que são do grupo mandam um comando para ela para que ela continue funcionando. Tá? Então, elas têm ligação entre elas, então, independente se uma delas perder o sinal com o router que ela está usando, ela vai continuar funcionando, porque a outra do grupo manda o comando para ela, tá certo? Vou mostrar isso aqui para vocês na prática, por quê? Como eu disse para vocês, eu tenho aqui ó, o Jardim de Inverno Spot 2. Pode ver que ele está há 6 dias offline. Eu poderia ir lá, tirar a lâmpada, reparear, conectar novamente. Mas para quê? Só para mostrar que ela está online, sendo que ela está funcionando na prática e eu não preciso controlar aquele dispositivo sozinho. Claro, se fosse um dispositivo que eu precisasse só controlar ele estivesse offline, beleza, eu precisaria reconfigurar. Nesse caso, não. Por quê? Vou virar a câmera ali para o Jardim de Inverno e eu vou mostrar para vocês na prática isso aí. Então, aqui atrás, eu vou ficar bem no cantinho para não atrapalhar, eu tenho o meu jardim com 6 spots Zigbees. Estou aqui com eles. Vocês podem ver aí que o Jardim Spot 2, ele está indisponível, tá vendo? Que se eu entrar nele, mostra que está indisponível. Então é o seguinte, eu vou ligar o Jardim 1, ok, o 3, 4, 5 e 6. E aí vocês podem perceber que luminárias aqui em cima, esse aqui é a entidade que criou do grupo, tá? Quando você cria lá o grupo, ele já cria uma entidade apenas para o grupo no Home Assistant. Nesse meu caso, no dia a dia, o que eu preciso? Eu não vou controlar cada lâmpada para vir aqui ligar a 6. Eu vou ligar a 6 diretamente. Então, quem que eu vou usar sempre? O grupo Jardim de Inverno. A 2 está desligada, mas se eu mexer aqui no grupo, ela já ligou. Então, eu pode ver que eu posso mudar a temperatura de cor. Normalmente, ela está mudando a 2. Ó, posso mudar para colorido.
voltar aqui para o branco, que é mais forte, né? Mas está funcionando. Inclusive, se eu desligar o grupo, ela desliga. E se eu ligar o grupo, que aí vai ser aquele conceito que eu falei com vocês, que é mais vantagem você ter todas funcionando em um grupo também, até nesse caso aqui para controlar, eu posso ligar ela aqui. Tá certo? Então, nesse sentido, faz com que a sua malha Zigbee continue funcionando mesmo com dispositivos offline. Aí, outro detalhe é o seguinte, você pode fazer grupos de dispositivos diferentes? Pode, você pode juntar um controlador de fita LED com um motor de cortina, um motor de janela, um termostato Zigbee, um interruptor Zigbee, etc. Você pode fazer os grupos. Claro que, no meu caso, o Home Assistant, ele vai fazer o quê? Ele vai somente criar grupos de dispositivos do mesmo tipo, tá? Para você controlar. Grupos de dispositivos diferentes vão ser apenas para que um ajude o outro. Então não é tão interessante às vezes, não. Mas, por exemplo, você tem aqui, no meu caso, a minha área gourmet. Deixa eu voltar para lá. Então, por exemplo, aqui na minha área gourmet, eu posso fazer um grupo com os meus spots que são de iluminação, minha fita LED que está aqui em cima, que não dá para ver, tem algumas luminárias ali que vocês não conseguem ver, vão ter essas lâmpadas aqui também Zigbee. Então, eu posso fazer um grupo Zigbee com esses todos os dispositivos primeiro. Eu vou ter o controle geral da iluminação do ambiente, né? Isso ligando e desligando tudo, claro, mas uma vai apoiar a outra aí na malha Zigbee. E a última dica que eu queria dar para vocês é sobre hub. Por mais que eu utilize aqui o Home Assistant, né, no Sonoff ali, queria falar para vocês sobre hubs de outras marcas, por exemplo, Sonoff, Tuya, etc. Procurem hubs mais novos, que suportem aí 200, 300 dispositivos, tá? Não foquem em hubs antigos. Ou até mesmo se você tem um hub antigo e puder fazer essa troca para um mais novo, você vai ter um ganho porque geralmente os hubs novos já vêm com chips mais novos, suportam mais dispositivos, tem uma memória interna maior, um processador melhor, então isso também impacta muito no uso do dia a dia da sua malha, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu peguei algumas dicas gerais aí sobre a minha malha, algumas coisas também que de repente no dia a dia eu posso lembrar, eu vou mostrar lá no Instagram, então me sigam lá. Mas aqui é a minha experiência do dia a dia, tá? Eu tenho 80 dispositivos, devo chegar aí facilmente em 200, não tenho lags aí na minha malha Zigbee, não tenho problemas, eu acho que chego nesses 200, como eu disse, porque faltam interruptores, faltam sensores, etc. Então, eu preparei a minha malha mais estável possível para que receba bem os dispositivos end-device, né, que são, vamos dizer, os mais críticos aí no dia a dia, tá certo? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like, isso me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!